Rosamar, tudo bem? Tudo bem, E vamos enfocar um pouquinho sobre o teu trabalho até então, né? E como é que foi seu trabalho inicial antes de chegar a ser escritor? a questão de escrever para mim é uma coisa antiga, né? Eu morei no sítio até os 20 anos, mas desde que eu saí da escola eu já comecei a escrever alguns contos. E aí eu mudei para a cidade com 20 anos, fui trabalhar em alguns lugares e continuei com esse sonho de ser escritor, de publicar um livro. E, inclusive o primeiro livro, que é o Embrulhos é um conto que eu escrevi quando eu tinha 13, 14 anos no sítio ainda, e serve de inspiração por esse primeiro livro que eu publiquei em 2008. Então é uma coisa de roça, coisa de sonho de moleque, que um dia, com 40 anos, eu resolvi realizar. Certo, e por que Embrulhos? É uma história antiga, né? Uma das coisas que eu sempre gostei de ler, mas quando eu era criança no sítio, sem grana, né? Não tinha grana para nada, então não tinha grana para comprar livro. Eu costumava ler aquele jornal que o pai vinha buscar, fazer compra na cidade, e eles embrulhavam a carne com jornal. Então ele chegava em casa, eu pegava o jornal, separava e levava na roça para ler. Às vezes até com um pouco de mancha de sangue e tal. Inclusive, essa é a história que eu conto no livro Embrulhos. E até eu faço uma analogia no conto, né? Na verdade, o que eu queria era comer o jornal, não a carne que vinha no jornal, que eu consumia. Aquele jornal foi inclusive, o conto principal é inspirado num jornal daquela época que falava da entrada em domínio público da obra de Marcel Proust, que é ali que está baseado o conto. Eu conheci Marcel Proust ali, depois comecei a ler Marcel Proust, que hoje é o Você meu... nasceu em Monte Alto? Nasci em Monte Alto. Que bairro? Não, bairro Tabarana, né? Tabarana. É, Bairro rural da Tabarana. é. E veio com quanto tempo para Monte Alto? Eu mudei para cá com 20 anos. Já Na verdade, eu queria, quando saiu da escola, quarta série, eu queria vir para a cidade, mas o pai tinha raiz profunda, não vinha, né? Eu acabei vindo sozinho, depois a família acompanhou dali uns 2 anos. E você começou trabalhando o que com 20 anos em Monte Alto? Meu primeiro emprego em Monte Alto foi na Pernambucana. Quando eu entrei na Pernambucana, ela era na esquina, ali onde é Certeza. Certeza hoje. Eu entrei de final de 85. Aí no começo de 86 eles mudaram para a loja nova, e eu trabalhei ali até 88. E depois? Depois eu fui para Cargill, onde eu trabalhei de porteiro e de classificador de soja. Depois eu fui para borracha. Depois saí da borracha e fui trabalhar por conta, montei uma estamparia. E depois trabalhei com o Gilberto na prefeitura, quando o Gilberto ganhou em 2004. Você fez um bom trabalho na prefeitura, né? Principalmente na parte de cultura, né? A gente tinha eu costumo dizer, né, pra você, no poder público, para você trabalhar bem, você tem que ter vontade de fazer aquilo. E a questão cultural sempre foi a minha praia, o do SET e tal. Mas fundamentalmente a gente tinha o prefeito que queria também, né? Então a gente queria fazer e era meio que obrigado a fazer, porque o Gilberto ficava em cima. Então, Mas você teve uma boa escola, né? Pelo menos o Gilberto, com em certeza. termos de cultura, né? De educação. Minha vida teve assim, uma guinada muito grande na questão cultural, porque quando eu sempre quis viver de cultura, eu quis trabalhar cultura. Você trabalhou no departamento, né? Trabalhar de cultura. Só que eu já tinha desistido dessa condição de viver de cultura. Com o Gilberto eu fui trabalhar na cultura e de lá para cá nunca parei. Então, eu trabalhei na prefeitura há 3 anos, em 2008 saiu. Aí a gente tinha fundado a GCIP, um trabalho de projeto. De lá Fala um pouquinho sobre a GCIP. A GCIP é uma associação que a gente criou quando estava na prefeitura. Foi uma ideia que surgiu do João Roberto da Silva, que era secretário de Educação da época, e o SET. Eles foram numa reunião, acho que em Ribeirão, e na volta eles vieram, porque a gente ia para essas reuniões, cara, e não virava nada. O pessoal lá só estava reclamando que não tinha verba para cultura, que não tinha isso e aquilo. Então,
eles vieram comentando fazer alguma coisa para resolver isso. E a GCIP surge disso, são gestores, né? Juntou-se gestores da região, e a ideia era essa: a cidade trazia a apresentação para cá, que levava para lá, a prefeitura bancava o transporte, então a gente fazia circular. Essa é a ideia básica da GCIP, tipo um mutirão, né? Inspirado na ideia da cultura caipira. Você tem atração na sua cidade, você tem na outra, então um troca com o outro. O custo que teria o transporte a prefeitura pagaria, e com isso aí a gente começou a articular com questão de projetos, elaboração de projetos, e depois chegamos a ter 40 e poucas cidades, né, associadas. Foi uma referência. É uma referência. Isso também foi ponto fundamental para você desenvolver esse trabalho de escritor? O que eu falo, a questão do escritor para mim sempre acompanhou a vida toda, né? O que aconteceu é que com esse acesso à gestão pública através da prefeitura e depois com a GCIP, depois com o próprio consórcio, a gente descobriu caminhos para viabilizar, né? Por exemplo, os 2 primeiros livros eu banquei com recurso próprio, e quem já publicou o livro sabe como é. Você tem um custo da gráfica. Você põe o livro debaixo do braço e sai vendendo. Quando você acaba de pagar a gráfica, você não vende mais nenhum livro. Eu fiz 4 pequenos livros e via dificuldade, porque escrever, diagramar, buscar patrocínio, publicar e doar, que eu fiz as doações, não é fácil. E aí você trabalha tanto a troco de ver o livro circulando só. Eu achei que para mim não bastava. E a partir do 3º livro eu já procurei apoios através de projetos, que o Queima do Alho e Fios da Preta eu lancei através de projetos. E foi bem. Queima do Alho especialmente, eu corri toda a região para divulgar. Filhos da Preta eu cheguei até a dar uma entrevista no programa Metrópolis da TV Cultura. Mas mesmo assim é frustrante, porque não há mercado, né? Você tem que arrumar a grana sua ou com um projeto, bancar o livro, lançar o livro, fazer o livro circular, mas no momento que você para, o livro para também. Mas eu continuo escrevendo, tem vários livros em projeto e a gente nunca para. Moça Bani, fala um pouquinho sobre os livros, como foi a ideia e o título, como foi, e uma síntese do que você pensou e do que você escreveu sobre cada livro. Bom, o primeiro, na verdade, é uma antologia, né? Eu fui convidado para participar de uma antologia que estava sendo lançada na internet, e eu mandei alguns textos, fui selecionado, e esse livro foi lançado em 2004. Eu tive a experiência de lançar ele na Livraria da Vila com os outros autores. A gente foi para São Paulo e tal. Depois ele foi lançado na Bahia, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. E foi o que me deixou animado. Aí eu comecei a escrever logo em seguida o Embrulhos, né, que é o meu primeiro livro, eu diria o primeiro livro solo, né, que ele é todo meu. É um livro que eu falo da vida no campo, né, contos, misturo um pouco de terror, que é uma linguagem que eu gosto. O pessoal fala, tem umas doideiras aqui de transformação, de visão de vida, então foi uma leitura, é um livro de conto. Depois veio uma experiência que eu tive, por ocasião da morte do Gilberto, em 2008, foi uma coisa que pegou muito a gente conviveu com ele muito perto, então precisava ser resolvido aquilo. E aí eu escrevi esse livro, A Cidade que Matou Estrela, e a experiência que eu tive aqui foi legal porque eu fiz esse livro em casa. Ele é costurado, tem capa dura, tudo, mas é montado em casa. Eu montei à mão, artesanalmente. Na época eu fiz 100 exemplares e saí vendendo também naquela velha tática que a gente vende. Foi bem, como vendeu bem, aí eu lancei a 2ª edição. Esse já é mais elaborado, do Cidade que Matou Estrela. Foi na gráfica do Menani, inclusive. O embrulho também tinha sido feito lá. Então já é uma produção já mais elaborada, esse foi o meu 2º livro.
Aí em seguida eu comecei com a experiência de projetos, né? Porque a gente tinha pegado a experiência de projeto. Em 2009 eu fiz 2 projetos e mandei para o edital chamado PROAC aqui de São Paulo. Tinha prêmios de 18 mil e 15 mil para publicação de livro. E eu tive sorte porque os 2 projetos que eu mandei foi selecionado. Eu mandei um projeto para escrever um livro sobre a queima do alho e um sobre um romance, Filhos da Preta. Mas pelo regulamento você tinha que escolher um. Então eu escolhi o Queima do Alho, o trabalho estava mais adiantado e eu publiquei Queima do Alho. Na verdade foi a primeira edição em 2010 e depois em 2013 eu lancei essa que é a segunda edição. E um resumo sobre esse livro. Queima do Alho, ele é um ensaio, né, da cultura caipira, desde o início da chegada dos portugueses aqui, com foco na questão da culinária, né, tem a receita da queima do alho e tal, mas o foco é a culinária e a cultura caipira boiadeira. Então você vem toda a história desembocando nisso. E vocês têm um trabalho muito bom aí em Barretos, né? Hoje a gente faz um trabalho em Barretos, a gente trabalha por registro da queima do alho como patrimônio material, e a queima do alho lá de Barretos, lá aquela oficial, aquela que todo mundo que trabalha com queima do alho quer participar, a gente faz alguns anos que a gente está ali organizando, né? Participa da organização junto com o São João Paulo, o São Dorival. Então a gente lá tem um trabalho, já faz 11 anos que a gente tem um trabalho lá, muito por causa da questão da queima do alho, que é o que mais nos atraiu para Barretos, foi a queima do alho. E aí o último foi Filhos da Preta. Esse é um romance, é aquele livro que eu tinha feito para o edital e não pude trabalhar porque tive que escolher outro, mas eu fiz por lei de incentivo também. É um romance que trabalha a questão do racismo na cultura caipira. Eu fiz um apanhado histórico, né, da relação do branco com o negro, só que eu romanciei, né? Eu trabalho com a questão do realismo mágico. Então no livro o personagem principal ele é preto e é branco no mesmo corpo. Quando ele dorme ele muda de cor. Então tem sido um retorno muito bom. Em termos de venda foi o meu melhor livro que eu mais vendi, ainda vendo bastante ainda. E tá aí, estou preparando a segunda edição, mas não sei, tá? O mercado editorial brasileiro não tá fácil para você lançar na aventura de uma publicação, mas provavelmente eu solto a segunda edição em breve. Mozambani, o trabalho não impresso. Então, é frustrante no Brasil você publicar livro porque não existe mercado, né? Existe leitores e tal, mas se você não ir lá e entregar o livro para o leitor, você não vai vender o livro. E ir lá entregar custa, né? Então, a vantagem do livro eletrônico sendo isso. Virtual, né? Você atinge o mundo todo sem sair de casa. Mas você já tem esse trabalho? Eu fiz uma experiência pequena com o esquema da Amazon, mas eu tirei. Eu deixei 6 meses lá, vendeu um pouquinho, mas eu retirei. A ideia minha agora é criar minha própria ferramenta. Na verdade, eu estou há uns 2 anos dedicando muito à questão de programação. Eu quero criar minha própria ferramenta para divulgar o meu trabalho, inclusive literário. Porque não que eu vá deixar de fazer livro impresso, eu sou apaixonado por livro impresso e sempre vou estar publicando impresso. Mas a gente tem que encontrar meios de chegar no leitor de outra forma. E eu estou numa linha assim, tem alguns esquemas eletrônicos aí, Amazon e outros, que atendem muito bem, mas eu quero ser dono do meu código, né? Então, eu sempre falo, a gente tem que dominar o código. Ali a gente está fazendo, o código é deles. Então eu estou num trabalho meio doido aí de fazer minha própria ferramenta. Mozambani, qual é a sua idade hoje? Nós estamos gravando esse trabalho no dia 10/12 de 2018. Você está com que idade hoje? Com 53, eu sou de 65. E quais seus projetos agora? A gente falou um pouquinho sobre o seu trabalho até então, né? E o que você está pretendendo, o que você está desenvolvendo?
a nível futuro? Eu trabalho com o consórcio, né? O Consórcio Intermunicipal Culturano, que é o único consórcio do Brasil dedicado à cultura. Além desse trabalho, meu irmão ele tem um projeto, ele é proponente de um projeto que é prever a elaboração de um site de mapeamento cultural. E a gente está trabalhando muito nisso, a ideia é nos próximos dias ou meses lançar, que é um mapeamento assim, de cultural das cidades da região. A gente vai estar divulgando festas, eventos, pessoas, obras. E esse é o projeto que eu estou, além dos projetos do Culturando, né? Esse é o projeto que eu estou mais dedicando tempo e está me tomando tempo. E a questão de literatura, eu tenho em torno de 3 livros aí praticamente terminados. Todo dia eu escrevo um pouco, que é uma regra que eu tenho, nunca deixo de escrever meia hora por dia. Literatura, porque eu escrevo o dia todo, né? Mas é projeto, leis, essas coisas. Mas meia hora eu tenho que escrever literatura, porque eu acho que literatura que é o que liberta a gente. Ok, Mozambani, eu agradeço a tua participação, esse tempo que você parou para nos conceder essa entrevista. Eu que tenho amizade com você de longos e longos anos, sou um admirador seu, do seu trabalho, da sua persistência, e espero que você tenha muito mais sucesso e que você consiga êxito nesses seus projetos, nesses seus trabalhos, e que tudo corra da melhor maneira possível. Eu que agradeço você ter gastado seu tempo de férias, né? Vim aqui ouvir um pouco de... Eu costumo falar, não é mentira, ouvir um pouco de ficção, né? Porque quando a gente fala do nosso sonho, a gente está falando de ficção. E agradeço ter vindo e eu costumo falar, projeto de vida, o que a gente precisa ter na vida é projeto, né? Projeto de vida. Eu não escrevo para ganhar dinheiro, eu não escrevo nem para ter leitores, eu escrevo porque é uma necessidade minha. Agora, se depois que eu atendi a minha necessidade de escrever, eu conseguir leitores, está ótimo. E se eu conseguir dinheiro, ainda está melhor ainda. Mas só o fato de escrever para mim já preenche. E esse nosso trabalho que nós estamos fazendo hoje, ele foi elaborado já faz acho que mais de ano, né? Que nós estávamos numa padaria tomando um café e até lançamos essa ideia de um dia fazer, e finalmente chegou esse momento para a gente registrar um pouquinho desse seu trabalho até então. Obrigado. Tudo de bom para você. Esse, Luiz Mozambani Neto.